Olá, queridos, tudo bem? Bom, nós estamos agora na aula 7 de vocês, revisão de benefício, e os benefícios de prestação continuada são benefícios de trato continuado que se lançam no tempo e no espaço, cuja situação fática pode se alterar. E porque ela pode se alterar, esses benefícios devem ser analisados pela administração de forma periódica, mesmo que de forma mensal ou de forma bienal, ou quando houver alguma alteração no sistema que deva ser observado pela administração ou alguma alteração na situação fática que deva ser informado pelas partes que recebem esses benefícios. Com isso, eu gostaria de convidar vocês a observar o seguinte: esse benefício tem processo de revisão. Esse processo de revisão é determinado na legislação, aqui nesse marco regulatório do benefício, e fica o meu convite para vocês para compreender essa matéria. Venham comigo na matéria agora, nesse fundamento jurídico. A revisão do benefício de prestação continuada, nos termos do artigo 22 da Portaria Conjunta 3 de 2018, diz que será feita mediante cruzamento periódico de informações e dados disponíveis pelos órgãos da administração pública. Exemplo, cruzamento de dados do CadÚnico com o CNIS. É um exemplo. 2. Quando for o caso, reavaliação da deficiência e do grau de impedimento. Para crianças, para adolescentes menores de 16 anos, não há necessidade. Para maiores de 16 anos, reavaliação periódica bienal, tudo bem? Fica aqui, então, esse convite para compreender esse prazo. Para além disso, a revisão do BPC, de que trata o artigo 21 da Lei 8742 de 93, será realizada de que forma? Parágrafo 1º assim nos diz: a análise de renda familiar per capita para manutenção do BPC ocorrerá por meio da leitura de informações do CadÚnico para recomposição do grupo familiar e de outros cadastros e bases de dados de órgãos da administração pública disponíveis para auferir renda dos membros do grupo familiar. No caso concreto, o que nós fazemos? Nós analisamos o CadÚnico e as outras bases de dados para compor e recompor as bases de dados não só do requerente, mas de todo o seu grupo familiar, considerando se essas pessoas começaram sim ou não a oferir renda e se tem sim ou não direito a receber benefício. O cruzamento de dados é uma realidade cada vez maior dentro dessa relação dessas pessoas que são inscritas no CadÚnico e que solicitam o direito a benefícios da assistência social ou outros benefícios correlatos. E com isso fica o meu convite para vocês. Hoje, os sistemas informatizados da administração estão cada vez mais preparados para, do meu ponto de vista, eu gostaria de fazer esse convite para vocês, compreenderem o seguinte: os sistemas estão cada vez mais preparados para cruzar os dados de todas as pessoas, permitindo que se possa compreender os núcleos familiares, as pessoas, a que núcleos familiares elas pertencem, de onde elas vêm, quanto elas oferem em renda, de onde vem essa renda e fazer o cruzamento desses dados para compreender se é possível sim ou não fazer a composição desse direito ao benefício de prestação continuada. Isso permite, no caso concreto, o reconhecimento sim ou não do direito ao benefício. Tudo bem? E, claro, naturalmente, ao reconhecimento, se as declarações feitas pelas partes, tanto no CadÚnico como no momento de ratificação dos dados no INSS, como já observado aqui no momento de observado o módulo de miserabilidade do CadÚnico, foi feito da forma correta pelas partes. Com isso, eu gostaria de chamar a atenção para vocês no artigo 23, ainda da Portaria Conjunta, que diz o seguinte: o cruzamento periódico de informações deve ocorrer mensalmente. Cuidado com isso. A reavaliação médica de deficiência e grau de impedimento ela é bienal, mas o cruzamento de informações econômicas ele é mensal. As pessoas trocam de renda e elas oferem renda mês após mês. E é muito importante para nós compreendermos essa informação de que ponto de vista? Às vezes a pessoa está desempregada ali durante 1, 2 anos e no mês seguinte ela tem emprego. Às vezes a pessoa não tinha um benefício e agora ela tem um benefício. E nesse sentido o sistema tem que estar preparado para poder fazer a composição dessa renda período após período. E esses ciclos são mensais.
Com isso, a verificação da manutenção do critério de renda do grupo familiar e do acúmulo do benefício com outra renda no âmbito da Seguridade Social, né, que tanto há o acúmulo de renda com um outro benefício, ou no caso de pessoa com deficiência, da renda decorrente de atividade remunerada. Então, qual que é o convite da portaria conjunta? Observar, nesse sentido, a existência agora de renda no grupo familiar decorrente de trabalho por parte de alguma das pessoas, outro benefício da Seguridade Social por parte de alguma dessas pessoas, ou então exercício de atividade remunerada por parte da pessoa com deficiência. Que atividade remunerada? A atividade remunerada que não decorre de contrato de aprendizagem, ou seja, atividade remunerada de trabalho e emprego, nesse sentido, como segurado obrigatório da Previdência Social, inclusive aquela como, por exemplo, né, microempreendedor individual, como nós já observamos nesse curso. Porque se for contrato de aprendizagem, é autorizado o trabalho por até 2 anos, sendo depois, né, permitida a escolha entre uma atividade ou outra condição, que é o recebimento do benefício, como fica facultado, né, a pessoa com deficiência fazer a escolha. Para além disso, o parágrafo 1º diz que o INSS adotará as providências cabíveis para identificar entre os benefícios a serem pagos no mês subsequente a renda do grupo familiar e o reconhecimento concomitante da renda de trabalho com o BPC. Ou seja, o que o INSS faz? Ele não só cruza os dados daquele mês, mas já antecipa, já prevê os dados a serem cruzados do mês subsequente, compreendendo, né, os valores provisionados para os próximos períodos. A ideia é que ele seja capaz de se antecipar as condições, né, que ainda vão ocorrer no futuro, evitando que haja o pagamento concomitante ou que haja o pagamento, né, de benefícios que retirem, né, dessa condição desse grupo familiar para além do benefício assistencial, o direito ao benefício assistencial, e nesse sentido o benefício assistencial é pago, né, para essas pessoas sem que elas tenham agora direito porque a renda do grupo familiar foi alterada, e evite que o INSS tenha que depois buscar o recebimento de volta deste benefício. Então o INSS se antecipa e não paga o benefício assistencial. Com isso, o parágrafo 2º ainda do artigo 23 nos diz que os beneficiários identificados com recebimento concomitante de benefícios que não podem ser cumulados, para o caso de beneficiários, pessoas com deficiência, com renda decorrente de exercício de atividade remunerada, serão notificados conforme o artigo 24. Vocês vão observar o artigo 24 ainda, né, no curso de vocês, que fala sobre esse processo de notificação. Não precisam se preocupar com isso, nós vamos abordar esse tema logo mais. Os beneficiários identificados com indício de irregularidade no critério de renda também serão notificados nos termos do 24. E os procedimentos listados no caput, no parágrafo 1º deste artigo, não impedem a adoção de outras medidas, né, para apuração de indício de irregularidade. Então vejam, nesse sentido, tanto essa ideia do caput para cruzar dados como para antecipar informações, não impede que o INSS ainda apure de outras formas as possibilidades, né, de indícios aí de irregularidade. E com isso eu convido vocês a observarem o artigo 24 da portaria, que nos diz o seguinte: sempre que uma irregularidade é identificada no processo de manutenção do benefício, ou seja, enquanto esse benefício está sendo mantido e administrado pelo INSS, o beneficiário deverá ser notificado sobre a sua situação constatada pela administração, ou seja, ele deverá ser notificado pelo fato que a administração entendeu que há agora uma irregularidade, e o prazo de 10 dias lhe é apresentado para apresentar o quê? Defesa. Então agora você tem, né, 10 dias para se defender. Olha, nós vimos uma irregularidade pelo cruzamento de dados, nós vimos uma irregularidade pela apresentação de renda em outros sistemas por parte de alguém da sua família, nós vimos uma irregularidade, né, pelo não cumprimento de algum requisito, e agora nós estamos te notificando para que você apresente defesa no prazo de 10 dias. E a notificação de que trata o caput ocorrerá por meio da rede bancária, isso é muito importante. Então, qual que é a prioridade por parte da administração? Notificar a pessoa por parte da rede bancária. O parágrafo 2º fala que, alternativamente, os sistemas de carta ou outras notificações podem ser usados, mas a rede bancária segue sendo o melhor sistema para a notificação dessas pessoas, porque elas sempre têm que ir à rede bancária para fins de recebimento
dos seus benefícios. Ela sempre tem que procurar a rede bancária. E como nós já vimos no material de vocês, e vale a pena lembrar, esse procedimento, né, de fazer o bloqueio do benefício permite que as pessoas compareçam ao INSS também. Com isso, o parágrafo 3º fala que o beneficiário poderá apresentar a defesa junto aos canais de atendimento do INSS e, para além disso, em outros órgãos, conforme o Sistema Único de Assistência Social assim mantém convênio, mas nesse sentido, para nós aqui, né, nós mantemos essa estrutura do INSS para apresentação de defesa, e é sempre considerada tempestiva aquela apresentada no prazo de 10 dias, a contar, né, naturalmente, da notificação feita dentro desse prazo de 10 dias. E o não comparecimento para o agendamento da defesa, aí sim já gera o processo de suspensão do benefício. E esse processo de suspensão do benefício já acarreta o prejuízo econômico. Então, muito cuidado com isso, né? Nós temos aí esse processo de notificação, esse processo de defesa, e com esse processo de notificação e de defesa, a gente ainda não tem prejuízo econômico, mas se houver suspensão, vocês já têm o prejuízo econômico. E o benefício será mantido durante o período de análise de defesa pelo INSS, desde que a defesa seja apresentada tempestivamente. Perdido o prazo para a defesa, o benefício não será economicamente mantido. Então, esses 10 dias para apresentação de defesa, ou esses 10 dias para que a pessoa se apresente para agendar uma data para ir apresentar defesa, não trarão prejuízo econômico. Notem essa ordem, né, do procedimento, dizendo para nós como que se fazem essas coisas. Para além disso, né, gostaria de convidar vocês a observarem o artigo 7º, vejam, que nos diz o seguinte: o benefício será suspenso caso o beneficiário seja cientificado sobre a irregularidade e não apresente defesa. Então, né, não apresentada a defesa tempestivamente, naturalmente ocorre a suspensão do benefício, uma vez que ele não se defendeu e a irregularidade, então, reconhecida pela administração, está ali determinada, né, está ali reconhecida, né, está observada, e a pessoa não cumpriu, né, o seu requisito dentro da sua defesa. E o valor do benefício, então, será bloqueado quando inexistente prova inequívoca de ciência da notificação enviada. E por isso a notificação, em regra, é feita pela via bancária, porque a pessoa vai lá, faz o desbloqueio, é cientificada posteriormente da via bancária pelo INSS muitas vezes, ela apresenta a defesa, se não apresenta a defesa, o benefício é suspenso, os valores são bloqueados e, se ela não apresenta a defesa, o seu benefício, então, passa por suspensão. Gostaria de dizer que esse sistema inteiro é desenhado para trazer a pessoa aos postos do INSS. E, nesse sentido, volto a dizer, aqui fica, né, a dica. É só compreender o seguinte: quando o dinheiro some, a pessoa aparece. Traduzindo, a pessoa precisa daquele recurso para sobreviver, o INSS faz o bloqueio daqueles valores, o desbloqueio é feito rapidamente, não há necessidade de preocupação, e com isso a pessoa comparece, eles fazem o desbloqueio, a pessoa apresenta a defesa, não há prejuízo econômico, ela recebe o benefício durante o processo de defesa. Vocês vão ver que o INSS tem prazo para poder se manifestar sobre a defesa de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Não há também prejuízo nisso, até que a defesa, né, recebe aí a manifestação da administração. E nesse sentido, nós vamos discutir essa matéria um pouquinho mais adiante, mas o que é muito importante é que a pessoa apresente defesa, que o INSS apresente manifestação, uma vez que o INSS se comporta como administração, como responsável pela gestão, né, e pela operacionalização do benefício, e a pessoa como uma pessoa responsável, né, por buscar e por manter também o seu benefício. Com isso, disse que o beneficiário tem até 30 dias a contar da data do bloqueio, caso este ocorra, para entrar em contrato com o INSS e solicitar o desbloqueio do seu benefício. Então, esse bloqueio feito também pela administração não pode ser solicitado como desbloqueio, né, ad eternum. Então, essa pessoa também tem ali um prazo de até 30 dias do momento feito o bloqueio pela administração para tal. Prazo esse mais do que o suficiente para essa pessoa observar que esse bloqueio foi feito ali, né, porque ela não vai conseguir receber o seu benefício. E a reavaliação de deficiência, como eu já disse, é bienal. Nesse sentido, a reavaliação e o cruzamento de dados de relação econômica, né, para critério de miserabilidade, cruza dados dos sistemas eletrônicos mensalmente, e a reavaliação de deficiência, quando se aplica, é
bienal. Para além disso, nós vamos começar a falar agora de suspensão e cancelamento do benefício. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês nessa aula e logo nós vamos falar mais um pouquinho sobre esses procedimentos. Muito obrigado.